Vamos lá, meus amiguinhos. O papai chegou hoje trazendo aí uma questão do ITA, questão bastante interessante. Não é difícil, tá? O texto da questão diz o seguinte: coloque entre X e Y um resistor adequado para que a corrente elétrica de R1, que é essa corrente que aqui está, seja de 0,30 amperes. Qual é a resistência elétrica desse resistor? Então, vamos lá? A resistência elétrica desse resistor é igual a quanto? É isso que o problema quer que a gente calcule. Então, olha só, nós temos simplesmente que achar o resistor, que eu vou chamar ele de R2, já que o outro está sendo chamado de R1, tá vendo? Ele está querendo que a gente calcule, então, quem é esse resistor R2 que aí está, tá? Vou dar um nome para ele aqui, vamos chamar esse resistor de resistor R2. O problema está pedindo para a gente calcular isso daqui, ok? Muito bem. Vamos partir do que ele pede. Eu quero calcular qual é a intensidade desse resistor R2. Ora, para calcular a resistência desse resistor R2, se eu souber a DDP que existe entre X e Y e a intensidade da corrente que passa por ele, tá? Então, vou desenhar já que aqui vai passar uma corrente. Já já você vai entender o porquê que a corrente vai ter esse sentido, tá? Então, vou chamar essa corrente aqui de I2, porque é a corrente que vai passar por R2, tá? Bom, se eu souber a DDP entre X e Y, eu vou saber, né, e souber também quem é a corrente I2, eu vou saber quem é R2. Quer ver só? Ó, o entre X e Y vai ser igual a R2 vezes I2. Então, olha só, R2 ele vai ser igual a o XY, o XY dividido por I2. Tá vendo? É assim que a gente resolve as questões de física, tá? A gente vai lá no problema, identifica o que ele está pedindo. E aí a gente monta uma expressão matemática que me permita chegar ao resultado. Normalmente, a resolução da questão, ela está basicamente ali nos duas ou três primeiras linhas, que é onde você monta na linguagem matemática aquilo que está na forma de texto na questão. Tá? Então, quando você dá o primeiro passo, que é começar pelo que o problema pede, os outros passos já ficam mais claros para vocês. Então, olha só, o que, que eu preciso para achar R2? Eu preciso achar a DDP entre X e Y, e eu preciso achar a corrente que passa por 2. Quais as informações que eu tenho? O desenho e a corrente que passa em R1. Tá bom? Vamos estudar esse circuito então. Bom, essa DDP aqui, ó, entre X e Y, é a mesma DDP que você tem aqui, Por quê? Ó, como não tem nada aqui até aqui, vou até colocar mais um pontinho aqui, tá? Para você saber. Aqui vai ser X. Daqui para cá não tem nada que eleve ou diminua o potencial. Então, se aqui o potencial é X, aqui também vai ser X. Aqui a mesma coisa, o potencial vai ser X. Aqui, olha só, se aqui é Y, aqui também é Y. Não mudou o potencial. Não tem nada que eleve o potencial daqui para cá, ou que diminua o potencial. Aqui também é a mesma coisa. Então, aqui é Y e aqui é Y. Então, veja bem, dá para você perceber que a DDP entre X e Y aqui é a DDP entre X e Y aqui e a DDP entre X e Y aqui. Aí fica fácil. Né? Bom, mas antes vamos estudar aqui um pouquinho do outro elemento que a gente tem ali, que é o chamado gerador. O gerador é o dispositivo mais importante de um circuito elétrico. Por quê? Porque é ele que faz funcionar tudo que está presente em um circuito elétrico, tá? Então vamos lá. Isso daqui é o que a gente chama de gerador. É uma pilha, é uma bateria, é uma fonte de DDP qualquer.
Então, esse gerador aqui, ó, ele já não é um gerador ideal. Por quê? Porque ele tem uma resistência interna de 6 ohms, tá? Então, isso aqui é o que nós chamamos de gerador. Escreve aí, professor. O professor vai escrever para você, tá? Ó, tira aqui. Ó, isso aqui é o que a gente chama de gerador. Então, é ele que vai permitir circular uma corrente elétrica nesse circuito aí. E como você já sabe, essa placa aqui é a placa de menor potencial, e essa outra placa é a placa de maior potencial. Isso. E que a corrente elétrica ela vai circular da placa de menor potencial para a de maior potencial. Então, essa aqui é a corrente total do circuito. Ó. Aí, o que, que vai acontecer? A corrente sai daqui, passa para cá, vem para cá. Aí, quando chega nesse ponto X, você tem um nó, né? Ó, você tem um nó. Aí, o que, que essa corrente vai fazer? Ela vai se dividir. Ela vem uma parte para cá e ela vem uma parte para cá. Então, o que, que vai acontecer? Eu já chamei essa corrente aqui de I2, então essa daqui é I2. E essa daqui vai ser I1. E aí, o que, que acontece? Você usa aqui a lei de Kirchhoff, a lei dos nós, né? A gente usa a lei dos nós. A lei dos nós diz que a soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem. Então, a corrente que chega é a corrente I, e as correntes que saem é I1 e I2. Então, qual é a observação que a gente tem? A gente tem que a corrente do circuito é igual a I1 mais I2. Bom, eu já sei quem é I1, já o problema disso para mim é que é 0,3. Eu preciso calcular I2, porque eu estou querendo saber qual é a resistência 2, eu preciso saber a corrente. Então, ó, I2 vai ser igual ao I do circuito menos I1. Tá vendo que se eu souber quem é a corrente do circuito, eu sei achar quem é I2. Então, eu vou ter antes que calcular a corrente do circuito, tá ok? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso antes descobrindo essa DDP aqui, ó. Vamos achar essa DDP? Bom, a DDP tá fácil, né? Porque a DDP que tem aqui, aqui e aqui, a DDP é a mesma. Então, vamos lá? UX. Vamos para o cálculo de UX aqui, ó. Vou botar uma chavezinha aqui, que eu gosto de usar chavezinhas para fazer cálculos intermediários. Então, a gente sabe que UX, Y vai ser igual a R1 vezes I1. Então, UX, Y, R1 é quanto? 10. E o problema diz que a corrente é 0,3. Então, o x, y é igual a 3 volts. Então, ó, essa parte de cima aqui, eu já achei, tá vendo? Eu já achei. Agora eu quero achar a intensidade da corrente, né? Mas para achar a intensidade da corrente, ó, vou até pegar aqui, vou colocar aqui, só para dizer que eu finalizei essa conta, tá? E agora eu vou pegar aqui, ó, e trazer essa parte para cá. Tá vendo, ó? Vou trazer essa parte para cá. Aí o que, que acontece aqui? Eu tenho que calcular quem é I2, mas para calcular I2, antes eu tenho que saber quem é I1. Aí, ó, vou abrir outra chavezinha, porque está indicando para mim que eu tenho que fazer uma etapa de cálculo intermediário a mais. Olha como fica organizadinho. Isso aqui é o que eu chamo, é como se fosse um algoritmo. Existe uma técnica para se resolver questões, tá vendo? É um passo de cada vez. Como é que eu calculo essa corrente do circuito? Ora, ora, a gente vai calcular essa corrente aqui. Como que eu calculo essa corrente? Depende da DDP que tem aqui, tá? Bom, tudo isso é um gerador, a gente costuma utilizar a chamada equação do gerador. Olha só, a equação do gerador, ela vai dizer que o x, y
é igual à força eletromotriz do gerador menos a resistência vezes a intensidade da corrente que passa lá. Repare que o que eu quero calcular é esse I que aqui está, tá? Isso aí se chama equação do gerador. Então, vou isolar o R vezes I, ele vai ser igual a E menos o XY. Então, I vai ser E menos o XY sobre Rzinho. Então, I, qual é a força eletromotriz do gerador? 6 volts. Coloca aqui. 6 menos, quanto que é a DDP XY? 3 volts. Sobre a resistência interna, que é 6 ohmzinhos. Então, você vai ficar com 3 sobre 6, que dá 2, né? 3 sobre 6, que dá meio, perdão. Vai ficar com 6 menos 3, dá 3 dividido por 6, ó. Então, você vai ficar com 3 dividido por 6. Então, essa corrente total do circuito, ela é de 0,1 sobre 2, que é 0,5. 0,5 amperes. Divide em cima por 3 dá 1, divide embaixo por 3 dá 2, 0,5. Achei essa corrente do circuito. E aí, olha só, vamos achar quem é I2 agora. Ó. I2 é igual a 0,5 menos 0,3. Então, I2 é igual a 0,2 amperes. Concluí esse cálculo que aqui está. Bom, agora eu volto para cá e resolvo a questão. Ó. R2 é igual a DDP, que é 3, não é isso? Dividido por 0,2. 0,2. R2, portanto, vai ser... Bom, dividir por 0,2 é multiplicar por 10 e dividir por 2. 3 vezes 10, 30, dividido por 2, 15. Então, tem que ter 15 ohms. Essa resistência é isso aqui que nós chamamos de resposta. E, muito bem, a letra D é o que... Letra C, perdão. É o que nós chamamos de gabarito. Aí, questão bem resolvidinha para vocês, explicadazinha, tá? Para você entender direitinho como é que resolve, tá? Bom, pessoal, só para ficar claro, eu vou colocar aqui, eu gosto de... Sou muito chato com isso, ó. Corrente que vai chegar nesse ponto aí, 2, corrente que vai chegar nesse ponto aí, 1, e a corrente que vai sair é a corrente total. Então, ó, só para dizer para vocês, ó, aqui é I2, aqui é I1, e aqui é I. Então, aqui, ó, isso aqui é o que a gente chama de nó. Aí, no nó, a soma das correntes que chegam é a soma das correntes que saem, tá bom? Então, você vai ter, ó, I é igual a I1 mais I2. Aí, questão resolvida, questão gabaritada, questão morta, questão sepultada.